bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de animação. Mais especificamente de Red, Crescer é uma Fera, que é o novo filme que saiu esse ano pela Disney e Pixar. Esse filme em que a protagonista vira um panda vermelho gigante quando tem fortes emoções, sabe? É uma fofura e é cheio de referências à cultura pop dos anos 90 e dos anos 2000, sabe? A minha época. Nossa, gente. Por exemplo, várias referências tipo anime, brinquedos, boy bands, roupas e tudo mais. Então eu pensei em fazer um vídeo todinho sobre como o Red pega essas influências e essas referências, mistura e transforma em algo novo que ao mesmo tempo é uma homenagem e funciona muito bem, tanto pra quem é dos anos 90 e dos anos 2000, como é meu caso, como para as novas gerações que vão ver o filme. Eu acho que além de ser um filme bastante interessante pra quem tá entrando na adolescência agora, por causa de todos os temas que ele aborda, eu acho que ele vai ser super nostálgico pra quem tem mais ou menos a mesma idade que eu aí, que nasceu no comecinho dos anos 90, fim dos anos 80, teve a adolescência nos anos 2000. Ele realmente foi muito nostálgico pra mim. Aliás, um elemento que me traz mega nostalgia da infância é álbum de figurinhas. Aquela coisa de levar as figurinhas pra escola, trocar as repetidas, apostar com os amigos. Sabe quando você trocava 10 figurinhas repetidas comuns por uma brilhante? E eu fiquei mega feliz quando a Panini veio me procurar pra divulgar justamente o álbum de Red Crescer é uma Fera. Eu já tava planejando fazer esse vídeo aqui sobre as referências na época do lançamento, e quando eles vieram me procurar eu falei, eu tenho esse vídeo aqui que tá com o roteiro sendo feito já, vocês não querem patrocinar? E eles toparam. Então, primeiro, muito obrigada pelo patrocínio, Panini. E segundo, olha esse livro ilustrado aqui, como ele é lindo. Eu tô tentando mostrar pra vocês sem dar o reflexo da minha luz. Olha só que coisa mais fofa, gente. Ele tem 100 cromos, sendo que 20 deles são especiais. E uma coisa que eu gostei muito é isso aqui, ó. Ele abre e aí vira o pôster da Fortown, que é a boy band que aparece no filme. Olha só as páginas aqui, ó. Tem até gatinhos fofos. Ó, vou mostrar algumas das figurinhas aqui pra vocês verem. Inclusive esse elástico na figurinha eu achei muito nostálgico. Aqui tem a Mei Mei, a mãe dela. Elas juntas, que fofas. Elas reagindo a Fortown, a banda. Muito bom. Achei uma das especiais. Essa aqui é aquela que eu trocaria 10 repetidas por uma brilhante. Olha só que demais. Eu gosto porque elas têm a moldura, né, da figurinha. E ela destaca não só por ser brilhante, mas também porque a cor é diferente. O álbum custa R$10 e os pacotes de figurinhas custam R$3,50, além de ter vários kits especiais. E olha só, ele já começou a ser vendido no Brasil todo. Tem nas melhores lojas, nas bancas de jornal e também na loja Panini. Eu coloquei o link aqui na descrição pra você comprar e ter a Mei Mei mais perto de você. E agora bora falar de todas essas referências de Red. Ok, então esse vídeo é sobre as referências, mas caso você não faça a menor ideia da trama de Red, a gente tem como protagonista uma garota de 13 anos por aí, que se chama Meilin, ou Mei Mei pros íntimos e pra família dela, que é uma garota sino-canadense, ela mora em Toronto, e ela tem uma questão aí, ela acaba descobrindo que existe essa possibilidade, depois de que ela passa de uma certa idade, de se transformar nesse panda vermelho gigante quando ela sente emoções fortes. Ou seja, ela pode estar muito irritada, muito nervosa, muito feliz, mas ela não consegue controlar essa emoção e isso toma ela e ela se transforma nesse animal muito, muito grande. Aí já tem algumas referências, inclusive, à própria cultura chinesa, que tem bastante referência no filme. Eu não vou entrar em detalhes, porque eu acredito que muitas outras pessoas possam discutir esses detalhes bem melhor do que eu, mas realmente existem algumas referências aí ao longo do filme. Por exemplo, falarem que o número 4 é um número ruim, porque em muitas culturas do leste asiático, inclusive na chinesa e na japonesa, o número 4 é relacionado à morte e outros infortúnios, né? Então, por exemplo, a banda chamar Fortown, por que tem o número 4? Isso pra uma pessoa da cultura chinesa fica, ai, nossa, parece algo ruim e tal. Além de coisas como a cor vermelha, que também é uma cor mega importante pra cultura chinesa, é mencionada no filme como uma cor da sorte, tem o templo da família da protagonista, então realmente você tem vários elementos da cultura chinesa, e isso não é coincidência, porque a própria diretora do filme, a Domee Shi, é nascida na China e foi morar no Canadá quando era mais nova, então ela mesma diz que ela é basicamente a Meilin. Essa personagem que foi de garotinha da mamãe pra um animal furioso, cheio de emoções e hormônios, né? A Domee Shi também já tinha dirigido Bao na Pixar, que é um curta muito fofo, caso vocês não tenham visto, vejam por favor, que ganhou o Oscar de melhor curta animado. Bao também fala da experiência de gerações de famílias imigrantes, e é uma história muito sensível e muito fofa, recomendo que vocês vejam. Aí agora
agora em Red, ela traz outra discussão sobre interações geracionais, que tem a ver também com o fato de ser uma família de uma cultura imigrante, mas além disso tem a questão da idade e da própria adolescência em geral. E eu queria dizer que eu realmente curti Red de várias formas. Eu queria fazer um vídeo mais aprofundado sobre isso mais pra frente, sobre essa questão geracional que os filmes da Disney e da Pixar têm abordado bastante, mas vamos falar das referências aqui. Como eu falei no começo do vídeo, esse foi um filme que logo no começo ele já piscou assim pra mim. Anos 2000, essa que é a sua infância, a sua adolescência, vem olhar isso aqui. E não é à toa, né? Assim, eu acho que logo na abertura do filme ele já se estabelece como algo que se passa nessa época. Ele oficialmente se passa em 2002, né? Ou seja, 20 anos atrás. Mas eu acho legal porque ele tem vários elementos que são ou finalzinho dos anos 90, ou um pouquinho mais pra frente, coisa de 2005 pra frente, ou coisas que até começaram naquela época, mas se intensificaram depois. Ele pega e junta tudo isso porque o objetivo não é ser um retrato exato daquele tempo, mas sim pegar, né, vários elementos que fazem as pessoas se identificarem com aquilo e sentirem nostalgia. E eu acho muito legal que isso esteja em Red, porque eu tenho sentido cada vez mais uma abertura das pessoas pra que voltem tendências dos anos 2000, assim. Eu acho que a gente tava com várias coisas dos anos 90 ultimamente voltando, e os anos 2000 eles têm começado a ser da hora de novo. Então, desde as pessoas usando aquele chapéu que hoje em dia o pessoal chama de bucket, né? Eu chamava de cata-ovo quando era mais nova, que era muito comum nos anos 2000, e inclusive tem o personagem usando ele no filme, tem as calças mais largas, a música, muitas das influências pop punk que a gente curtia lá do emo dos anos 2000 tem voltado agora na música que tá bombando. Então eu sinto que tem uma abertura nostálgica bem interessante pros anos 2000, que fica naquilo de as novas gerações talvez consumam coisas que são dos anos 2000, sem nem saber que elas vieram dos anos 2000 ou foram inspiradas, ou então se criou uma tendência a receber produtos parecidos com os que tinha nos anos 2000, não necessariamente uma inspiração direta, mas é uma tendência de mercado meio parecida, vamos dizer assim, né? Eu vi falando sobre isso em temas de filmes, jogos, então agora tá legal falar de pirata de novo, agora tá legal falar de vampiro de novo. É meio isso que tá rolando, mas em várias áreas. Vamos lá. Uma coisa que a própria diretora falou é que ela quer que o filme seja uma homenagem aos anos 2000. Ela fala assim: eu espero que as crianças de hoje fiquem fascinadas pela cultura dos anos 2000, até porque parece que parte dela está voltando agora. Olha aí, não é só a Mikan que pensa isso. E foi um ótimo período pra ser adolescente, antes das redes sociais, no comecinho da internet. As coisas eram mais simples. Então já rola aquela coisa de nostalgia que a gente vê aparecer muito a cada 20 ou 30 anos, né? Em De Volta pro Futuro, por exemplo, eles estão nos anos 80 e eles veem aí os anos 50 como uma época em que as coisas eram melhores. Não quer dizer que elas fossem melhores pra todo mundo, né? Eu acho que sempre a nostalgia tem que levar isso em conta, mas também existe aquela nostalgia da infância e aquela coisa de que quem era criança e adolescente dos anos 2000, talvez agora esteja com crianças pequenas e queira mostrar as coisas da época delas pras crianças, né? Nesse caso, a Pixar pode ter acertado em dois públicos ao mesmo tempo. Um clássico da infância que tá em Red é o Tamagotchi, né? Que chama aqui no Brasil, que é o Tamagotchi, que basicamente eu chamava de bichinho virtual. O Tamagotchi ainda existe, tá? Mas a grande onda dele foi no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, e desde então mais de 83 milhões desses aparelhinhos foram vendidos ao redor do mundo. Caso você não faça ideia do que é um Tamagotchi, ele é basicamente um aparelho que tinha uma tela, e essa tela representava um bichinho virtual. Então você tinha que clicar para alimentar ele, brincar com ele, e se você não cuidasse direito, ele morria. E ele apitava de vez em quando para pedir sua atenção. Às vezes ele apitava de madrugada, ou então quando você tava na escola, e você não podia levar ele pra escola porque ficava atrapalhando a aula. Então você deixava seus parentes cuidarem, e às vezes eles não cuidavam e deixavam ele morrer. E não que isso tenha acontecido comigo, mas aconteceu. Enfim, a Meimei tem um bichinho virtual dela e ela fica mexendo nele o tempo todo. Dá pra ver que ela é bem responsável. Até mesmo tem uma piada em relação a isso mais pra frente no filme, que eu não vou contar porque é spoiler, mas vamos lá. Uma das maiores referências que eu acho que tem a essa época do final dos anos 90 e começo dos 2000 é as boy bands. E eles trazem isso com o Four Town, que é a banda que as meninas ali são fãs. A Meimei e as amigas dela são super fãs dessa banda que tem músicas, né? Aquelas músicas que grudam na sua cabeça, coreografia, um público majoritariamente feminino e mega fã, assim, aquelas fãs que vão seguir, que vão fazer tudo pra comprar o ingresso, que são apaixonadas pelos integrantes, tem pôster deles, que tem um membro preferido e ficam disputando pra ver quem é quem na hora de reencenar as danças. Isso é total uma coisa que era forte demais naquela época. A gente tinha várias boy bands, por exemplo, NSYNC,
NSYNC, Backstreet Boys, antes deles tinha outras também, e não pararam de existir depois, mas só pra citar esses dois exemplos, porque eu acredito que eles tenham sido as maiores inspirações daquela época, já falo mais sobre isso. Por exemplo, o NSYNC tinha, né, uma estrelinha ali no nome asterisco e tal, e o Four Town também tem, e você não pronuncia. E tem outra coisa, tem a boy band que chamava Old Town, então realmente eles vão trazendo vários elementos. Tem umas roupas que eles usam que lembram muito a fase que o Backstreet Boys usava, aquela roupa toda branca, né, do Millennium. Sabe no clipe de I Want It That Way? É igualzinho, as roupinhas todas brancas, eles lá dançando. Só que assim, né, Backstreet Boys e NSYNC foram as principais referências daquela época que eu falei, porque também tem uma referência mais moderna, que é o K-pop. Porque sim, as boy bands não são uma coisa que ficou ali nos anos 90, anos 2000. Hoje em dia a gente tem uma indústria imensa de boy bands e também de grupos de idols femininas que bombam pra caramba, não só na Coreia do Sul, apesar de ser, obviamente, um celeiro de várias dessas bandas, mas no mundo inteiro. Então você vai ter muitos fãs de K-pop no Brasil, você vai ter fãs de grupos de outros países também e muitas vezes nesse formato de boy band, só que atualizado pra essa época. Inclusive a diretora do filme disse que um dos membros do Four Town, o Taeyong, é uma referência às bandas de K-pop que ela ouvia na época da faculdade, principalmente o 2PM e o Big Bang. E se eu tiver falado errado o 2PM, por favor, me corrijam porque eu não tinha conhecido essa banda antes. Comentem aqui embaixo. Mas ela falou em outra entrevista que o personagem também é uma homenagem ao BTS. E os fãs acham que pode ser ao Jimin, porque inclusive tem uma hora que o personagem faz um coraçãozinho que tem uma foto do Jimin que é igual, a cor do cabelo é parecida. Comentem aí embaixo se vocês acham que parece. Outra referência que tem no filme que eu amei são aquelas revistas adolescentes com pôsteres gigantes dobrados ali no meio, que você tirava pra fazer na sua parede, aí tinha aquela marca de dobra no meio do pôster. Porque isso era extremamente comum. Ainda existem essas revistas hoje em dia, mas elas eram uma febre quando a internet ainda era mato, sabe? Elas normalmente eram revistas que tinham todas as informações dos ídolos do momento, tinha entrevista às vezes, sessão de fotos com integrantes de bandas ou atores que eram sensação. Em Red, elas têm a revista, né? Chama Twin Beat a revista, que é lógico, né, tá com a capa do Four Town, porque elas são mega fãs. E até o nome da revista é uma referência a uma publicação real, que era a Tiger Beat, que tem as imagens aí, e era bem essa vibe de ter o artista, né, todo bonitão assim na capa, e um monte de matérias, né, pra adolescentes. E não é só carregando as revistas que as personagens estão fazendo referência ao comecinho aí dos anos 2000. Uma coisa que eu achei bastante interessante é que as outras personagens do filme, né, não só o grupo da protagonista, usam muitos acessórios que lembram essa época. Por exemplo, aquelas prisilinhas de borboleta que a pessoa fazia, né, um monte de coisinhas assim com o cabelo e prendia assim com a borboletinha meio brilhante. Tem isso no filme. Tem aquelas gargantilhas de elástico, né, de plástico que eram pretas todas trançadas assim. E tem aquele tênis de skatista de enfiar, que inclusive, olha só, quem usa é a Miriam, que não sou eu, mas é a personagem do filme, que é a melhor amiga da Mei Mei, que se chama Miriam. E ela tem um estilo que é todo meio skatista, assim, o que é bastante daquela época também, porque quem tava em alta era a Avril Lavigne. E todo mundo queria se vestir como ela, muitas meninas queriam, né, ficar nessa vibe meio skatista, então você tinha ou esses tênis de enfiar, então aqueles tênis bem grandões, acolchoados, que vendiam naquelas lojas de surf. O grupo das amigas também usa aquelas pulseiras da amizade, elas usam também aqueles relógios, inclusive tem o Casio Baby D, que é um relógio daquela época que era, nossa, era o negócio, porque ele armazenava contatos, tinha um displayzinho que mostrava imagem de golfinho, assim, se você tivesse aquilo, você era, nossa, você era o maioral dos gadgets eletrônicos. Como eu falei, tem o chapéu bucket, né, o tal do chapéu cata-ovo, que tá voltando à moda, mas quem usa ele é um pouquinho mais velho do que a Meilin, que é o Devon, o cara que ela tem o crush, né, o atendente da loja. Ele usa aquele colar de miçangas, que é bem anos 2000 também, bem o estilo do surfista dos anos 2000, e o chapéuzinho, que inclusive é da mesma cor que o chapéu que a Angélica usa na abertura de Digimon, então quem não lembra, né? Tem umas coisas que eu particularmente lembro de ter vivido um pouquinho depois, mas que já estão nesse filme, por exemplo, a onda emo. Tem um outro menino que a Mei acha bonito, que tem o cabelo todo lambido, lápis de olho, ele usa uma blusa com a manga comprida listrada e tal. E isso é bem a estética emo que se populariza aí, principalmente na segunda metade dos anos 2000, mas eu acho que eles colocaram tudo ali meio junto, né? Outra coisa é que a Priya, a amiga dela, tá lendo um livro que é, assim, muito obviamente uma referência a Crepúsculo, que também foi algo que se popularizou nessa mesma época
que o emo. E tem umas referências também um pouquinho antes de 2002, que eu acho que são bem legais. Uma coisa que eu acho muito legal é a maleta da Mei quando ela vai pro ensaio, porque tem vários adesivos. E aí você vê que tem, por exemplo, um adesivo que tá Y2KAOK. Aí você pensa, nossa, Mikan, o que você tá falando, né? Mas é quando você pensa que tá em inglês, tá, então Y2K, AOK. Basicamente, Y é year, né? Então, ano, 2K, 2000, aí ok. Porque a gente tá falando, né, de 2002, um pouquinho depois da virada do milênio. E assim, caso você tenha nascido ou no finalzico dos anos 90, ou então depois dos anos 2000, não faço ideia do que eu tô falando, existia todo um pânico na sociedade na época da virada de 99 para 2000, porque achavam que aconteceria o tal do bug do milênio, que seria meio que assim, poxa, os computadores não vão entender que a gente tá em 2000 e vai resetar, né, os anos pra 00, em vez de ser 99, vai virar 00 e não vai virar 100. Será que os computadores todos vão travar e a bolsa vai cair, vai ficar tudo muito maluco? Não lembro exatamente se era isso, mas pelo menos é o que eu entendi dessa época, tá? Era um baita pânico, todo mundo falava só disso. Comentem aí embaixo se eu tiver errado. De qualquer forma, meio que nada aconteceu, não teve o bug do milênio e foi só um pânico da época mesmo. Tá tudo certo, eu acho. Será que a gente entrou numa realidade alternativa naquela época e desde então tá sofrendo? Não sei. Enfim, voltando. Outra coisa mega nos 2000, na minha opinião, é o CD que a Miriam dá pra Mayling, que é um CD do Four Town, gravado por ela mesma, com a turnê australiana deles, e ela escreve, né, com caneta permanente, aquela caneta que eu chamava caneta de retroprojetor, que você podia escrever em cima do CD depois que você gravava. Isso era uma coisa muito comum, porque você pegava as músicas, você copiava um CD pro seu colega e dava de presente, trocava CDs, montava o CD pro seu crush, que nem antigamente faziam com as fitas cassete. A galera nos anos 2000 fazia, né, com o CD virgem. Então você pegava o CD, ele vinha vazio, você botava todos os arquivos lá, ripava o CD, né, você gravava ele e dava de presente pra alguém. Eu tenho até hoje uns CDs que uns amigos me deram, então isso foi bem nostálgico pra mim. Lembra que eu falei mais cedo do relógio, que era super tecnológico e tudo? No começo dos anos 2000, a gente tava tendo a popularização dos celulares, né? Porque antes eles eram muito mais caros, maiores, e nos anos 2000 eles começaram a diminuir de tamanho, ficar um pouco mais baratos. E uma representação muito boa dessa época é o famoso Nokia tijolão, né? Que aparece em Red como Jokia, né? Eles mudam a marca, mas é basicamente aquele modelo que ele era azulzinho, o pessoal brincava que ele era indestrutível porque caía no chão e não acontecia nada com ele, e muita gente tinha esse modelo, ele virou uma grande representação aí dos anos 90. Depois teve o Nokia V3, que também influenciou bastante essa época, mas eu achei bem legal que eles fizeram essa referência. E uma coisa que eu acho muito legal de Red é que, além de fazer referência a essas coisas específicas de anos 90 e 2000, também tem uma referência na vibe geral, que é anime. Sim, porque a diretora do filme falou que ela queria fazer homenagem aos animes que ela viu durante a infância. Dá pra você ver referências principalmente a Sailor Moon. Você tem o grupo em que cada garota é uma cor. Elas se posicionam, né, como uma equipe de Sentai, que seria as super equipes que tem em algumas mídias japonesas, tipo Tokusatsu e anime. Tem várias referências bem diretas a Sailor Moon, inclusive no material oficial de Red, tem aí as meninas sendo desenhadas com a roupinha aí colegial, bem na vibe Sailor Moon. Tem aquela imagem delas sentadas ali em frente à torre, que é total Sailor Moon. E tem uma hora no filme, que eu não quero dar um spoiler do que exatamente acontece, mas são usados itens de transformação, e esses itens são vários objetos diferentes, que também pra mim é uma inspiração bem grande vinda de Sailor Moon. E tem várias outras coisas mais gerais, né? Por exemplo, os olhos dos personagens quando eles estão muito emocionados ou acham algo muito fofo, né? Eles ficam grandes, assim, e bem expressivos, com uma vibe que eu acho que faz bastante referência às animações japonesas, e isso costuma acontecer em algumas das animações. Tem uma hora também que a Mayling pula transformada, que parece muito A Garota que Conquistou o Tempo, né? Tokyo Kakeru Shoujo, que é uma animação do Mamoru Hosoda. Inclusive, ele é um dos diretores de anime mais renomados que temos atualmente. Eu acho muito legal ter essa homenagem. A gente sabe que o estúdio Ghibli vive sendo homenageado pela Pixar, eles têm um contato bem próximo, e nesse caso, em Red Crescer é uma Fera, tem um easter egg, que é My Neighbor Toronto, né? Então seria Meu Vizinho Toronto, em vez de Meu Vizinho Totoro, que é o personagem do estúdio Ghibli, que inclusive aparece em Toy Story 3, né? E agora misturaram aí com o nome da cidade pra fazer Meu Vizinho Toronto. E essas referências a anime, apesar delas não serem referências exatamente dos anos 2000, elas são muito do clima cultural
final dos anos 2000, em que o anime tava bombando muito na cultura da infância e adolescência, e dá pra ver que a Mei Mei é uma personagem que gosta também desse tipo de animação. Então faz total sentido isso tá ali na história dela. Nossa, e tem muitas outras referências, mas assim, esse vídeo já tá ficando imenso. De novo, eu não consigo fazer vídeo curto mais nesse canal, gente, socorro. Então, ó, se vocês lembram de alguma outra referência que tenha, podem comentar aqui embaixo. Eu vou adorar ver vocês listando e também contando as experiências de vocês com essas coisas dos anos 90 e 2000. Quero saber aí, tem alguém que viveu essas experiências ou que nasceu depois e tá sabendo pela primeira vez agora? Conta aqui nos comentários. Lembrando que tem o link pra compra do álbum de Red Crescer é uma Fera aqui na descrição. Então se você gostou, por favor, curte o vídeo, se no canal. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau!